Olá pessoal, tá tudo bem convosco? Hoje vamos trabalhar com a turma da 12ª classe e vamos falar sobre economias de mercado e a poluição ambiental, pessoal. Então estamos aqui a falar de poluição ambiental e economia de mercado. Nós vamos agora estabelecer uma relação entre as duas coisas, os dois fenômenos, ok? Primeiro, vamos aqui recapitular que economia de mercado é aquele tipo de economia em que existe livre entrada e saída nos mercados e existe a liberdade de preços, ou seja, são as forças de oferta e procura que ditam os preços nessa economia, ok? E há pouca interferência do Estado nestas economias. Agora, a poluição ambiental, pessoal, poluição ambiental é qualquer atividade que pode prejudicar ou que pode influenciar o comportamento normal da natureza ou do ambiente, ok? Então, para começarmos, vou aqui dizer que existem alguns estudiosos que afirmam que a economia de mercado pode ser um dos principais fatores, ou é um dos principais fatores de poluição ambiental, visto que nestas economias há pouca regularidade ou há poucas regras, então o governo intervém pouco, então há mais chances de haver poluições ambientais. Então, pessoal, o bom exemplo para isso é o nosso país Angola. Angola não tem uma economia de mercado, mas mesmo sendo uma economia intervencionista em que o Estado está sempre a intervir, está sempre a controlar, mas nós vemos os mercados ou até as praças, vamos assim dizer, com grandes problemas de poluição ou até de higiene, ok? Então, hoje em dia encontramos grandes indústrias a produzirem bens que acabam por, de certa forma, serem prejudiciais para o ambiente, ok? Então, para isso, pessoal, vamos aqui começar a falar sobre o critério de Pareto, ok? O critério de Pareto é uma situação em que eh, existe uma alocação ótima de recursos tão eficiente que já não tem como, né? Já não tem como o governo, né? Já não terá como o governo. Ok, é um ponto em que o governo e a sociedade estabelecem uma relação para preservar o ambiente, mas encontrando um ponto ótimo, ou seja, um ponto de equilíbrio entre as duas partes, onde ninguém sai a perder, ok? Mas com o objetivo de preservar o ambiente, ou seja, o governo vem, vai regular de uma forma que nem os comerciantes saem a perder, os agentes econômicos saem a perder, e nem o próprio governo sai a perder, ou até a sociedade de forma geral. Tá? Esse é o critério de Pareto. Ok? Mas aí à frente vamos falar um pouquinho mais de Pareto. Agora, outro conceito que nós precisamos estudar e entender é a externalidade, pessoal. A externalidade é uma situação, né? É uma situação que de uma certa atividade que pode, normalmente econômica, que pode afetar terceiros, ok? Ou pessoas que não têm nada a ver com essa atividade, né? Mas essa externalidade ela pode ser positiva como negativa. Só que em economia nós falamos mais das externalidades negativas, até porque é mesmo essa que nos interessa nesse tema que estamos a falar, as externalidades negativas. Ou seja, qualquer atividade econômica que pode influenciar negativamente as atividades de outras pessoas ou de terceiros ou de pessoas que não têm nada a ver, ok? Então, este é um conceito que a gente precisa entender também muito bem. Outra coisa que nós também precisamos estudar que é a taxa pigoviana. A taxa pigoviana é um conceito, é um imposto que se paga através de que as empresas, né, assim, poluidoras pagam por poluírem o ambiente. Quem inventou essa taxa foi um
um economista inglês, né, Arthur Pigou, né, ele que inventou essa taxa a fim de reduzir a poluição ambiental feita pelas empresas, ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais do ótimo de Pareto, né? Aquilo que nós falamos aqui um pouquinho, o critério de Pareto. Esse critério de Pareto estende-se aqui nesse ótimo de Pareto, ok, pessoal? O ótimo de Pareto é uma condição de alocação ótima em que já não existe outra forma de se beneficiar numa atividade econômica sem prejudicar uma das partes, ok? Então, aqui o Vilfredo Pareto é que inventou este ótimo de Pareto, ok? Então, é muito importante nós percebermos isso aqui. Vocês vão dar uma leitura neste conteúdo e vão entender melhor sobre esse ótimo de Pareto. Ou seja, vou explicar novamente. É uma situação em que já não existe nenhuma forma de se ganhar numa atividade econômica se não prejudicar uma das partes, ok? Este aqui é o ponto de equilíbrio de Pareto. Ok, sobre esta externalidade nós já falamos, já falei um pouquinho, já falei o essencial, vocês depois vão dar uma leitura nisso. Agora vamos falar dos tipos de externalidade, pessoal. Vamos aprender os vários tipos de externalidade que existem. Primeiro temos a externalidade de consumo-consumo. A externalidade de consumo-consumo é aquele tipo de externalidade que quando um certo indivíduo que está a consumir prejudica ou influencia o outro consumidor, ok? Conforme diz aqui, caracteriza-se por um tipo de impacto direto que ocorre quando um consumidor quando os consumidores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade, ok? Um consumidor, por exemplo, eu consumi uma laranja e pego uma casca, consumi banana, pego a casca da banana, tiro ali, também uma pessoa que está a passar que também estava a consumir talvez uma laranja e ele acaba por se magoar, então isso é uma externalidade negativa, consumo, ok? Então esse é o primeiro tipo de externalidade. Depois temos a externalidade de produção. É aquele tipo de externalidade em que a ação de um produtor prejudica a ação ou o negócio de outro produtor. Eu estou a produzir um carro. Você está a produzir, por exemplo, aviões. A tua produção de carros ou de aviões pode prejudicar a minha produção de carros. Ok? Ou seja, a produção de carro pode se prejudicar a minha produção de aviões. Então vamos chamar isso externalidade produção. Não, o afeto ou o impacto aqui foi de produtores para produtores, ok? Muito bem. Depois temos externalidade consumo-produção. É aquele tipo de externalidade quando o consumidor prejudica a produção de um produtor, ok? Um consumidor ou mais consumidores são a fonte de um ou mais produtores, né, que são os receptores de externalidade, ok? Vamos lá, ver um exemplo. Eu vivo ao lado de uma indústria produtora de sumo, por exemplo, né? E eu como consumidor, por exemplo, fico aí a fazer queimadas no meu quintal e depois essa queimada acaba por chegar até lá nessa indústria e acaba por prejudicar ou queimar uma parte da indústria ou até poluir os bens que ele, por mais que não destruir, mas poluir os bens que ele produzem. Isso vamos chamar de externalidade de consumo-produção, ok? Porque veio de um consumidor e afetou negativamente o produtor, ok? Depois temos externalidades produção-consumo. Penso que essa é a externalidade que mais acontece no nosso país ou que mais acontece a nível do mundo, né? Em que o produtor vai ser a fonte da externalidade e o consumidor vai ser o receptor da externalidade. Ou seja, eu estou a produzir bens e ao produzir esses bens acabo por prejudicar ou poluir os consumidores, né? Existem muitas indústrias hoje que estão a produzir bens altamente poluentes, né? E acabam por prejudicar os moradores que vivem próximo dessa indústria, ok?
Por exemplo, existem empresas que fazem muito barulho, produzem muita poluição sonora e acabam por prejudicar muitos consumidores, vizinhos ao lado, e é muito chato. Isso acontece muito em muitas partes do mundo. Então devemos ter cuidado e muitas das vezes podemos denunciar para que então tome-se uma medida e se aplica a taxa pigoviana, ok? A taxa pigoviana é uma taxa, né, que o economista inglês Arthur Pigou sugeriu, né, para que as empresas que estão a poluir, né, cometam uma poluição acima do normal, paguem uma taxa, ok? Paguem uma taxa a fim de reduzirem essa poluição ou até pararem de poluir o ambiente, ok? Porque o ambiente é um bem de todos e precisamos dar valor a este bem, ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Vamos estar juntos aí nas nossas videoconferências, vamos ter algumas dúvidas, fiquem à vontade e estejam preparados para resolvermos os nossos exercícios, ok, pessoal? Fiquem bem e até já. Tchau, 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 tchau.